Olá, estudantes do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Emerson e estou novamente aqui com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Emerson? Tudo bem também. Bom, pessoal, vamos já de início, pegar o nosso caderno, fazer as anotações já de costume de todas as nossas aulas de Educação Física. Então acompanhem na tela o que nós deveremos anotar para esta aula. Vamos lá. Então, disciplina Educação Física, turma, quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 17. E também não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma, quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 17 e a data de hoje. Professor André, na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo já realizado na aula passada, não é mesmo? Isso mesmo, professor Emerson. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o trabalho com o jogo de damas. Então, a gente trouxe aqui novamente o nosso tabuleiro, como a gente falou na aula passada, né? Para vocês irem guardando sempre os materiais que nós vamos confeccionando, vamos produzindo aqui nas nossas aulas, que muitas vezes nós reutilizamos eles, né? Então, vocês já desenharam esse tabuleiro, a gente fez juntos, né? Então, vocês fizeram lá as casas, 64 casas de 2,5 por 2,5 e pintaram algumas casas de uma cor e a outra casa deixaram de branco mesmo ou pintaram de outra cor, certo? Então, feito isso, a gente vai trazer algumas variações do jogo de damas, ok? De como a gente pode estar praticando, estar jogando esse jogo de damas. Lembrando, professor, que na última aula nós demos de início o jogo do Alquerque, né? Isso mesmo. Como você explicou, ele foi um dos precursores do jogo de dama, né? Isso, então o jogo de damas veio depois do jogo de Alquerque, né? Que foi o primeiro jogo que nós realizamos na aula passada. Trouxemos para vocês, também desenhamos, confeccionamos o tabuleiro e em seguida a gente foi para o jogo de damas, né? A gente fez lá o jogo de damas inglesas, que é o mais comum, mais praticado aqui no Brasil. Então, na aula de hoje nós vamos trazer algumas outras formas de se jogar o jogo de damas. Professor André, para aqueles alunos, que não puderam realizar o tabuleiro, ou por algum motivo não estão com o tabuleiro, nós iremos passar para eles os materiais, dar um tempo para que eles busquem os materiais e possam confeccionar. E na sequência nós vamos explicar as regras das novas variações. Então, pessoal, acompanhem na tela quais serão os materiais que vocês precisarão para aqueles que ainda não têm o tabuleiro. Vamos lá. Então, uma folha de papel sulfite, um pincel atômico, se você não tem o pincel atômico, pode ser uma canetinha, ele também pode ser feito com lápis, enfim. Uma régua e 32 peças, 16 de uma cor e 16 de outra cor. Vocês podem observar aqui na mesa que nós temos 16 peças aqui, elas são rodinhas, tem esse formato, como nós já explicamos na aula anterior, utilizamos esse material para que você possa ter uma visualização melhor sobre ele, mas você pode utilizar sementes, professor? Pode utilizar pedrinhas, pode utilizar recortes de papel, enfim, o material fica a seu critério. Nós daremos aquele tempo, professor, para que vocês busquem esses materiais e na sequência nós voltamos aqui com as propostas das novas variações do jogo de dama. Muito bem, então, só reforçando um pouquinho sobre o tabuleiro. Então, lembrando que o tabuleiro do jogo de damas, ele tem 64 casas, sendo que é 8 por 8, 8 casas por 8 casas, totalizando 64. E, voltando a falar que se a gente usou um papel aqui que fosse maior do que a folha sulfite, para vocês terem uma boa visualização. Mas, se você for desenhar na folha de papel sulfite, aí você pode fazer os quadrados de 2,5 por 2,5. Então, 2,5 por 2,5 vai ficar metade desse quadrado dessas casas que nós temos aqui, ok?
Aí você pode fazendo lá, marca 2,5, 2,5, 2,5, faz a linha e aí marca até o final e vai fazendo as linhas e depois marca ao contrário, né? E vai fazendo as linhas verticais, ok? Aí, caso você não tenha feito ainda ou não tenha guardado esse tabuleiro, você consegue desenhá-lo aí novamente para a gente poder dar continuidade à nossa aula de hoje. Muito bem, então professor, na aula passada nós trabalhamos o jogo de dama inglesa. Isso. E hoje nós vamos trazer novas variações. E uma dessas variações é o jogo de damas italianos, não é mesmo? Isso mesmo, professor Emerson. Então, pode acompanhar na tela lá conosco. Tem ali novamente o tabuleiro, de um lado ele sem as peças e do outro lado ele com as peças já montadas. Então, é dessa maneira com que vai ser montado o tabuleiro para o jogo de damas italianas também. Então, vocês podem verificar aí também que nós trouxemos um pouquinho das regras, ou melhor, a diferença do jogo de damas italianos para o jogo de damas inglesas. Muito bem, então a diferença principal dela é que são as mesmas regras do jogo de damas inglesas, porém com a única diferença que para capturar as damas do adversário, só usando as suas damas. Isso quer dizer que se você conseguiu chegar até o final do tabuleiro e fez a promoção à dama, aí só vai poder ser capturada essa dama se o outro jogador, o jogador oponente, tiver também chego até o final do tabuleiro dele e também ter promovido uma peça dele para damas. Professor André, nós vamos fechar a câmera aqui no nosso tabuleiro, né? Isso. Montar com as peças e aí os alunos que estiverem em casa poderão observar melhor como que será realizado essa regra. Isso essa mesmo. Variação. Vamos lá então? Muito bem, então agora já com a câmera fechada aqui no nosso tabuleiro, nós vamos iniciar a montagem das peças. Então só reforçando que a grande diagonal escura, ela tem que sempre estar ao lado esquerdo do jogador. Então aqui está a grande diagonal escura ao meu lado esquerdo e lá do outro lado a grande diagonal escura do lado esquerdo do professor Emerson. Feito isso, nós vamos iniciar a montagem das peças no tabuleiro. Então a gente vai colocar as nossas 12 peças nas casas escuras do tabuleiro. Lembrando, né, professor André, que as peças na cor vermelha estão representando as peças claras, né, e as peças na cor azul representando as escuras, não é mesmo? Isso mesmo. Então só lembrando também que para iniciar a partida, de acordo com as regras que nós já passamos na aula passada, as peças claras iniciam a partida. Então o professor Emerson, que está com as peças claras, vai iniciar o jogo. Então a gente pode relembrar um pouquinho das regras também, que a captura é obrigatória no jogo de damas. Então aqui a gente tem uma possibilidade de captura, eu obrigatoriamente devo realizá-la. Muito bem, e assim a gente vai seguindo o nosso jogo. Então, novamente, é obrigatória a captura, eu realizo a captura. E aqui também, né? Isso, como é obrigatório, deve-se realizar a captura. Capturada, professor, mais uma peça. Muito bem, então aqui também mais uma peça capturada. Professor, vou fazer uma jogada para a gente relembrar o anterior. Isso. Que na captura, no caso, aí você tem a possibilidade de volta, né? Exatamente, então de acordo com a regra, para capturar eu posso voltar a casa, mas se for para simplesmente mover, é só para frente. Como é captura, eu posso voltar a peça.
Até o momento, todas as regras são iguais do jogo de damas inglesa, né, professor? Isso, até o momento a gente só está relembrando, mostrando como são as mesmas regras, né? Aqui. Então aqui o professor Emerson pode obrigatoriamente realizar a captura e vejam que ele vai fazer uma captura múltipla, né? Isso, então ele remove as 3. E aqui a gente reforça mais uma das regras, né? Então quando ele chega na última casa, mas não para nessa casa, porque ele fez a outra captura, então ele não promoveu a peça dele a dama. Então ele continua sendo uma peça comum, ok? E assim nós seguimos a partida. Captura Aqui, múltipla. captura múltipla. Como a captura é obrigatória, faz a captura múltipla. O professor se encaminhando para... Isso, então como é obrigatório, poderia formar a dama, né? Mas como a captura é obrigatória, eu vou realizar a captura aqui. Aqui também o professor Emerson se encaminhando para a promoção a dama. Então lembrando que nós falamos que a promoção a dama vai colocar mais uma peça, uma sobre a outra, né? E aí vai promover a dama. Então aqui o professor Emerson também promoveu a dama. E aqui chega o detalhe importante, que é a diferença de um jogo para o outro, né? Que para capturar a dama, só a dama do adversário, ok? Então, como o professor Emerson jogou, moveu aqui, é a vez dele jogar. E aí, lembrando da regra, né? Que também é obrigatória a captura e que a dama pode movimentar quantas casas quiser. Aqui ele vai realizar a captura. Só para deixar mais claro, então, aos alunos, aos estudantes, né, e demais pessoas que nos assistem. Essa captura aqui, ela pode ser realizada sobre outras peças ou somente sobre a dama? Isso que é legal. Ela continua, a dama continua podendo capturar as outras peças. A diferença da italiana é que só pode capturar a dama com a dama, mas a dama pode capturar as outras peças também. E ela pode andar mais. Pode andar várias casas também para capturar. Muito bem, professor Emerson. Bem lembrado, bem reforçado aí pro pessoal que está nos acompanhando em casa. Então aqui, além de capturar a peça dele, eu promovi mais uma dama. E assim nós damos continuidade. Ah, professor Emerson, foi fugir aqui para tentar pegar a minha dama, a minha peça ficou na linha da dama. Então, a única maneira de eu capturar a dama do professor Emerson é com a dama que foi promovida das minhas peças, ok? Assim, eu capturo a dama dele e encerra-se o jogo. Muito bem, então agora nós voltamos aqui e vamos trazer uma outra variação do jogo de damas. Então a gente já fez o jogo de damas inglesas, jogo de damas italianas e agora nós vamos partir para o jogo de damas belgas. Então pode acompanhar conosco aí na tela, que vocês podem ver que o tabuleiro é o mesmo, a montagem das peças também é da mesma maneira. Mas tem um detalhe bastante importante. A principal diferença do jogo
que nós vínhamos jogando, tanto das inglesas quanto das italianas, é que o objetivo do jogo de damas belgas é que suas peças sejam capturadas, ou seja, o teu objetivo não é mais capturar a peça do adversário, e sim deixar com que ele capture as suas peças, porque vai vencer a partida quem tiver todas as suas peças capturadas. Então, para deixar mais claro isso, porque gera uma confusão um pouquinho na nossa cabeça, porque nós estamos acostumados a capturar e não ser capturados, né? Então a gente vai demonstrar aqui, fechando novamente a câmera no nosso tabuleiro. Agora, já com a câmera fechada, nós vamos incluindo as peças no nosso tabuleiro. Então, novamente, a diagonal escura na nossa esquerda. E agora eu estou com as peças vermelhas que estão representando as peças claras. Sendo assim, eu vou iniciar a partida. Então, lembrando o nosso objetivo principal, que é ser capturado e não mais capturar as peças do adversário. Então, vou iniciar. É obrigatório também. É obrigatório também a captura. Professor Emerson. Lembrando que nessa variação você está em vantagem porque suas peças estão sendo capturadas. Né? Exatamente. Então, quem está começando a assistir agora deve estar pensando, né? Meu Deus, mas quem está com as peças vermelhas está entregando o jogo, né? Entregando as peças. Mas o objetivo do jogo de damas belgas é exatamente esse, né? Ter as suas peças capturadas. Então, mais uma, professor Emerson. Aqui agora eu tenho que capturá-lo também. Olha aí, professor Emerson. A captura múltipla. E ainda promoveu a dama. Olha que beleza, vai poder capturar muitas peças aí. Começando agora, professor Emerson. Olha só, hein, professor. Fique à vontade aí para capturar as peças, viu, professor Emerson? Mais uma? Mais uma. Acho que gostei desse jogo. Acho que eu sou bom nessa parte de deixar com que as peças sejam capturadas. Muito bem, professor. Acho que logo conseguirei atingir meu objetivo, professor Emerson. A estratégia está muito boa, né? Olha lá. Então, professor Emerson... Mais uma, mas não tem, professor. A gente, como nós separamos 16 peças que a gente pediu lá no início, né? Então, vou pegar aqui, sair um pouquinho de cena para pegar a outra peça para formar mais uma dama. Então, o professor Emerson jogou agora, é minha vez. Professor Emerson, então nos encaminhamos para o final dessa partida, sendo que você vai capturar a última peça, porém, quem vence a partida é quem fica sem peças primeiro no tabuleiro. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a nossa última variação do jogo de damas, que é o jogo de damas turcas, né, professor? Isso mesmo, jogo de damas turcas, professor Emerson. E, pessoal, podem observar aqui na nossa mesa que agora, em vez de serem 12 peças, nós vamos utilizar 16. Isso mesmo, agora nós utilizaremos 4 peças a mais do que nós vínhamos utilizando, né? Então, pessoal, para saber um pouco mais sobre as regras do jogo de damas turcas, eu convido você a acompanhar na tela um pouco mais sobre essas variações. Vamos lá. Então, vocês podem observar aqui o tabuleiro, né? Ele está um pouco diferente do tabuleiro que a gente vinha utilizando nas variações anteriores, mas isso não impede de também ser praticado no tabuleiro lá das variações inglesa, italiana, belgas, e você poderá realizar também o jogo de damas turcas. Vocês podem observar que as peças elas estão montadas, né, a partir já da segunda linha. Então a segunda e terceira linha tem uma cor, e aí na sexta e sétima linha tem outra cor das peças. Isso, né? E também diferente da montagem, elas ficam lado a lado, né, professor Emerson? As outras ficavam sempre na diagonal, né? Elas ficam lado a lado. É isso aí. Então, como jogar, né, essa variação? As peças de uma cor são montadas na segunda e terceira linhas e as peças de outra cor na sexta e sétima linhas.
O jogador pode mover suas peças apenas na ortogonal, ou seja, para frente, para trás, para o lado. O jogador pode mover suas peças apenas uma casa por vez. Poderá saltar a peça do outro jogador para capturar. E as capturas? Deverá saltar na ortogonal a peça do jogador e parar na próxima casa vazia. Deverá obrigatoriamente realizar a captura e, se houver possibilidade de capturas múltiplas, também deverá realizar obrigatoriamente. E a promoção da dama acontece quando a peça alcançar a última linha do tabuleiro. Ela é promovida a dama. A dama é uma peça que pode movimentar-se na ortogonal, podendo andar quantas casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da sua cor e pode representar a dama colocando uma peça sobre a outra. Então, pessoal, vocês podem observar ali que nós colocamos, que pode ser uma peça sobre a outra. Nós estamos utilizando essas rodinhas aqui, como já falamos anteriormente, para que você tenha uma visibilidade melhor sobre as peças. Mas caso você esteja utilizando sementes ou pedrinhas, você, em vez de colocar uma peça sobre a outra, você pode colocar duas no mesmo tabuleiro. Na mesma casa do tabuleiro, Perdão, professor na Emerson? mesma casa do tabuleiro, isso aí. Então aqui no caso, nós estamos utilizando esse tipo de peça, é possível, tá? Mas caso você tenha lá utilizando semente de milho, de feijão, enfim, um outro tipo de material, você pode colocar uma ao lado da outra. Isso mesmo, importante é que você tenha fácil acesso aí para esses materiais e que consiga diferenciar uma peça de um jogador para a peça do outro jogador. Então, como o professor Hermes falou, se um está jogando com sementes e grãos de milho, o outro com sementes e grãos de feijão, por exemplo, né? Muito bem, pessoal, nós vamos fechar novamente a câmera para que você tenha uma visibilidade melhor do nosso jogo aí com essas variações. Muito bem, então agora com a câmera já fechada no nosso tabuleiro, nós vamos iniciar a montagem das peças. Então, todas as variações a gente reforçou a respeito da grande diagonal escura, né? Nessa variação não precisa se ater a esse detalhe porque não vai fazer diferença, né? As cores e o lado do tabuleiro. Então, monta-se as peças na segunda e terceira linhas do tabuleiro. E detalhe, professor, agora é uma peça ao lado da outra, né? Isso, antes a gente colocava em uma, pulava uma casinha, colocava em uma, pulava uma casinha. Não, agora são lado a lado mesmo. Muito bem, então estão montadas as nossas peças sobre o tabuleiro, a gente vai começar o jogo. Então aqui, como a gente veio falando das outras variações que inicia as peças claras, então vamos seguir nessa mesma lógica, mas isso tudo vocês também podem combinar antes de iniciar o jogo. Então se vocês quiserem fazer um sorteio, seja para o ímpar, seja jockey pool, seja a maneira com que vocês quiserem, aí também pode ser feito dessa maneira. Então, como a gente já vinha fazendo com essa regra, então o professor Emerson, que está representando as peças claras, vai iniciar a partida. Detalhe, professor, que agora a peça tem que caminhar para frente. Isso. A ortogonal, no caso. Muito bem, professor Emerson. Veja só essa jogada, pessoal. Então, captura é obrigatória e pode existir a captura múltipla. Então, eu capturei duas peças do professor Emerson. Como nós não temos mais uma peça, que a gente só separou 16, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a peça do professor Emerson para formar uma dama. Coloquei ela por baixo para saber que representa a dama das peças escuras. E a dama agora, professor, ela pode andar quantas casas quiser, não é mesmo? Isso mesmo, quantas casas quiser. Aqui vamos fazer
mais uma captura múltipla e vamos utilizar novamente a peça do professor Emerson para formar a dama. Aqui eu fiz uma captura múltipla, mas não consegui ainda promover a dama. Aqui, professor, a captura pode ser na ortogonal também para o lado? Para o lado também pode, nós falamos que na ortogonal, então né, para frente, para trás, ou para um lado ou para o outro, ok? Então pode ser feita essa captura, ok? Então nós vamos seguindo o jogo aqui. Vejam lá que o professor Emerson tem a possibilidade de capturar a dama agora, né? Porque ficou ao lado da peça dele, né? Na ortogonal. Então ele pode realizar a captura da dama. Para vocês também podendo ver todas as possibilidades de capturas. Então aqui, né, fazer uma captura múltipla e seguimos o jogo. Aqui novamente, então, uma captura múltipla. E aqui, vou mostrar mais uma possibilidade de captura múltipla. Então aqui, ó, eu posso até escolher se eu vou capturar múltipla para cá, por ser a dama, né? Ela pode capturar para um lado ou para o outro. Então, como ela é dama, ela pode andar mais de uma casa, né? E capturar aqui. Então eu posso ou capturar assim e capturar essas duas, ou para o outro lado e capturar as duas peças. Eu escolho vir para o lado de cá e capturar essas duas peças do professor Emerson. Então aqui, mais uma vez, captura múltipla. Aí aqui, realizando a captura e assim encerrando o jogo por ter capturado todas as peças do professor Emerson. Muito bem, então aqui nós trouxemos algumas possibilidades dos jogos de damas, algumas variações, e lembrando também que dentro de cada uma dessas variações que nós trouxemos, vocês também podem fazer as adaptações de vocês e combinar antes de iniciar a partida quais as regras que vocês vão utilizar para aquele jogo. É isso aí, professor André. Também reforçando, pessoal, que na aula anterior nós trabalhamos o jogo de damas inglesas. Nessa aula trabalhamos 3 variações: italiana, belga e turcas. E para a próxima aula, né, professor André, o pessoal aí pode já separando esses materiais, porque nós daremos continuidade aos jogos de tabuleiro com um jogo novo, que é o jogo de trilhas, muito conhecido, né, já por diversos estudantes aí da rede municipal, mas para aqueles que também não conhecem, terão a oportunidade e possibilidade de conhecer e também praticá-la aí em sua casa. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, o professor reforçando o jogo de trilha, e aí o pessoal já pode separar esse material com maior antecedência. Né? Isso mesmo. Então, os materiais serão praticamente os mesmos, a folha de papel sulfite e o lápis, a canetinha, a régua, para a gente desenhar o tabuleiro. Tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau!